Olá pessoal, meu nome é Hendrik Silveira, eu sou professor de História aqui no município de Canoas, na Escola Irmão Pedro, e também possuo formação aí em Ciências da Religião, com mestrado e doutorado em Teologia. E também sou babalorixá da comunidade de Terreiro Ilê-Axé Orixá Ori em Porto Alegre. A ideia aqui é falarmos sobre os terreiros como um espaço de resistência. E isso sempre me lembra de uma música do rapper gaúcho, Ragamano Koia, que diz o seguinte: Ilê-Axé é muito mais que uma terreira, é um quilombo, resistência negra. 1000 anos na luta contra o preconceito, lutando todo dia pelos nossos direitos. Então, essa letra da música tenta nos mostrar um pedacinho do que é um Ilê-Axé, uma terreira, uma comunidade tradicional de terreiro, muito além do que uma comunidade religiosa apenas. Muitas vezes quando se fala em batuque, candomblé, tambor de mina, Xangô no Recife, santeria cubana, voodoo no Haiti, a gente costuma logo imaginar que estamos falando de religiões afro-brasileiras, alguns chamam de religiões de matrizes africanas, né? Mas o que a gente precisa entender realmente é que religião é apenas um aspecto do que realmente é vivenciado por aqueles que praticam, que vivenciam a tradição de matriz africana. E temos levado aí a ideia ao Brasil todo de que nós vivemos uma tradição civilizatória, uma civilização que é africana aqui no Brasil. Os primeiros momentos de resistência dessa tradição está intimamente relacionado ao próprio tráfico negreiro. Quando os africanos foram trazidos para o Brasil para serem escravizados, assim também como para as Antilhas, eles criaram aqui, mantiveram aqui bolsões de sua própria cultura. Esses bolsões vão ser os terreiros. Tá? Então, assim como a cultura alemã, a cultura italiana, os africanos que foram trazidos para o Brasil para serem escravizados, mas não apenas para o Brasil, como também para as Antilhas, eles permaneceram com a sua cultura nas suas ideias. Os seus escravizadores pretendiam colonizar os seus corpos e também as suas mentes, através principalmente da imposição do cristianismo pelo método do sincretismo. Ele foi aplicado na Europa medieval com a intenção de converter a longo prazo aquelas pessoas que cultuavam as religiões tradicionais europeias. Esse método ajudou a essas religiões tradicionais irem aos poucos desaparecendo e o cristianismo assumindo então o seu lugar como uma religião hegemônica na Europa. A mesma tentativa é aplicada aqui no Brasil, nas Antilhas, com relação aos africanos. Então a primeira resistência dos africanos foi a colonialidade, a colonização de suas mentes pelo cristianismo. Eles vão associar as associações dos santos com os orixás, por exemplo, eles aconteceram com a intenção de haver essa conversão. Mas os africanos, muito inteligentes, provocaram uma hibridização. Hibridismo é um conceito pensado por Homi Kababa, um dos fundadores, um dos mais preeminentes estudiosos dos estudos subalternos da Índia, em que ele coloca que a cultura do opressor, quando ela é absorvida pelo oprimido, ele faz uma hibridização dessa cultura com a intenção de manter a sua própria cultura. Então, a cultura do oprimido, ela se mantém, se perpetua imiscuída na cultura do opressor, assim não assimilando totalmente a cultura do opressor. É o que acontece com os africanos aqui no Brasil. E é por isso que, a despeito de ter havido
o sincretismo, nunca houve uma conversão de fato. E com isso, a cultura africana e também a sua religiosidade pode ser mantida. Eu digo a cultura africana porque o terreiro ele não é apenas um espaço da religiosidade africana, mas um espaço de reprodução de seus valores civilizatórios, de sua filosofia, dos seus modos de ser, de agir e de sentir, seus modos de trabalho, os seus modos de reprodução social e familiar. Então esses espaços são espaços de resistência da própria cultura africana em território americano. Isso não quer dizer que seja apenas isso também. Esses espaços de terreiro também foram espaços de resistência política, como o que acontece no Haiti. Quando Napoleão Bonaparte reinstitui a escravidão no Haiti, os haitianos se revoltam e essa revolta começa dentro de um terreiro de vodú. Então, no terreiro de vodú, os terreiros de vodú do Haiti se transformam em uma rede onde, a partir daí, acontece o levante que vai garantir a emancipação do Haiti como colônia francesa. No Brasil, também vai ter um aspecto semelhante. Os terreiros, como por exemplo os terreiros de Batuque, uma das formas de resistência à escravidão no Brasil era a criação de confrarias e irmandades. E muitas dessas confrarias e irmandades tinham origem nos terreiros. Eram mães de santo que se reuniam, formavam essas confrarias e irmandades católicas, então havia um disfarce aí, com a finalidade de conseguir angariar fundos através de missas, para que com esses fundos eles pudessem comprar cartas de alforria para os negros escravizados. Então, as irmandades elas construíam igrejas, contratavam padres para rezar a missa e quando passava a coleta, esse dinheiro arrecadado era utilizado para comprar cartas de alforria. Essa era uma forma de resistência também. Mais modernamente, a partir do século XX, a resistência vai ser com relação ao racismo. Então, as comunidades terreiros serão espaços de resistência ao racismo, embora não seja exclusivo, pois ali também há uma resistência ao machismo, à homofobia e também até mesmo à própria intolerância religiosa, né? Aspecto dos quais os terreiros são vítimas até hoje. Então, a luta hoje é pela questão racial e também, muito mais pela questão racial e também pela questão da intolerância religiosa. As mulheres e os homossexuais têm espaço garantido dentro das tradições de matriz africana, assim como também os brancos. Isso porque os terreiros são, por excelência, um espaço de inclusão. E isso é também resistência, é resistir aos desmandos hegemônicos de outras tradições religiosas que tem no país. Então, devemos pensar sempre nisso, né? As tradições de matriz africana, elas são expressões da resistência negra, tanto no continente quanto fora dele, quanto aqui, como espaço de manutenção de um projeto civilizatório africano no nosso país. É isso. Obrigado.